Vamos iniciar mais um episódio do Plástica Talks. Nosso convidado hoje é o Rogério Tasca, Rogerinho para os íntimos, que somos nós, somos íntimos. Doutor Augusto, doutor Tiago. Rogerinho, todo mundo aqui já te conhece, entendeu? A gente está falando de longa data, mas a gente quer que você se apresente para as pessoas, conte quem é o Rogerinho, para a gente começar esse bate-papo aqui. A gente não sabe se vai falar do empresário, do educador físico, do pai, do amigo, mas a gente vai falar coisa boa. É isso aí. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Tasca Nunes, o Tasca ficou muito forte ali, e aí a gente abreviou para as pessoas Rogério Tasca. Mas quem me conhece há muito tempo só me chama de Rogerinho. O apelido veio, eu cresci, o apelido continuou, não teve como tirar isso. Por isso que você brincou, né, para os íntimos. E no vídeo vocês vão reparar o quanto ele cresceu aqui. E o quanto o Rogerinho não faz sentido, porque ele é um Rogerinho, né? Mas a gente estava até brincando nos posicionamentos aqui anteriormente, né? Mas eu sou... É engraçado a gente falar da gente, né? O que a gente é. E a gente se confunde muitas vezes com o que a gente faz, né? Eu sou educador físico, né? Porque amo a profissão, então já vou dando um spoiler aí de muitas respostas minhas vão vir por amor à profissão e por entender que ela é transformadora na vida das pessoas, assim como o que vocês fazem é transformador na vida das pessoas. A gente conversa sobre isso, né? Inclusive nos treinos, né, Augusto? Tiago já treinou comigo muito tempo, desde antes da medicina. Augusto está treinando comigo agora, então a gente tem longa data aí de muitas conversas, né? A Laurinha já fizemos curso juntos, tivemos presentes ali. E fora o que eu faço, eu sou empreendedor desde de novo, empreendo, muito por admiração ao que meu pai fazia. E o que eu gosto de fazer é o meu lazer, né? Jogar bola, igual o Thiago estava perguntando se eu estava jogando bola. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir filmes, sou muito caseiro, sou muito família, sou muito amigos, assim. Embora ultimamente eu estou tendo mais tempo só para família, pouco para amigos, a gente estava até falando sobre isso. Mas é isso, acho que é uma apresentação. Gosto muito de cachorro, né? Tenho duas. Então, basicamente é isso. Vai ser pai ano que vem, então ano que vem a gente pode gravar outro episódio, que agora vai ter versão pai também do Rogerinho, né? Você é pai de menina. Menina. Com muito orgulho. E Rogerinho Tasca, mas Rogerinho da Fibra também, tá, gente? Que a gente fala Rogerinho da Fibra, né? Vira sobrenome, né? A Fibra Tech é a academia que o Rogerinho fundou, que é uma das melhores da nossa região. Eu sou suspeito para falar, porque tem muito amor, muito carinho, muita dedicação. E o empreendedor fala do seu negócio como um filho. Eu vou ter uma filha e a Fibratec é uma filha para mim também, né? Eu dedico muitas horas, sempre dediquei muitas horas a ela, né? E continuo dedicando. E tem também a Faculdade Ensine, que é um projeto recente. Entre outros projetos que a gente vai acabar citando aqui, eu tenho um aplicativo para tentar tornar a vida das pessoas mais fitness também, com maior facilidade, que a gente está para lançar. Mas enveredar pelo empreendedorismo, resolvendo algum problema relacionado a tornar as pessoas mais ativas fisicamente, é o que eu gosto de fazer, basicamente. Rogerinho, como surgiu essa ideia? Empreender no Brasil a gente sabe que não é fácil, né? Como surgiu essa ideia de abrir uma academia, uma rede, né, de academias? É interessante, a ideia ela vai surgindo, ela vai se maturando, na verdade. Quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta? Faz um resumo. Vou fazer um resumo. Bom, eu vim dentro da minha formação na educação física. Desde o início da faculdade eu tinha uma dedicação um pouco diferente, porque eu era um aluno mediano no colégio e me tornei um aluno que eles chamam de crânio, de... CDF na faculdade, porque onde eu encontrei o que eu queria estudar e ninguém estava me mandando fazer nada, era uma coisa que eu queria. E eu fiz Faculdade Federal de Juiz de Fora, um excelente curso, porém a gente sabe que a nossa formação na Federal ela tem muitos buracos na grade. E aí eu não queria perder tempo. E as matérias que tinham na educação física não complementavam 100% o que eu queria entender. Eu brinco que quanto mais eu estudava, mais eu queria saber. E aí eu tinha um amigo praticamente dentro do secretariado da educação física, e eu falei assim, cara, eu queria puxar essas matérias da medicina, da fisioterapia, da psicologia.
tem como para eu preencher essas lacunas? Porque eu já estou aqui em cima. Estudante é duro, né? Não pode ficar subindo, descendo. Né? Então, fora meus horários de estágio, eu queria complementar. E aí ele falou, cara, não tem vaga para educação física. Eu falei, como assim? Mas tem vaga para quem? Para enfermagem. Eu falei, tá, se a enfermagem não preencher, eu consigo puxar uma vaga? Ele falou, consegue. Então eu ia, passava a lista para ele no início do período, passado ali uma semana ele já sabia o que sobrava de vaga, normalmente sobrava vaga em todos os cursos, todas as matérias, e eu encaixava e puxava matérias lá. Então nisso aí eu fui para medicina fazer, os médicos vão saber aqui, semiologia, todos os fundamentos da cardiologia, da pneumo, fiz patologia, fiz neuroanatomia, neurofisiologia, e por aí fui nas ias da vida, porque queria mais conhecimento, queria entender cada vez mais sobre o corpo humano, como ele funciona na saúde, como ele funciona na doença. E aí enveredei por grupos de estudo, assumi vários grupos de estudo, comecei a lecionar nesses grupos de estudo, peguei monitorias, estava muito enveredado para a área acadêmica, para virar professor efetivamente, realmente. E fiz mestrado, né? Entrei no doutorado. Um dia a gente pode falar sobre isso, que o maior estresse da tua vida pode ser fazer um mestrado e depois entrar no doutorado e ainda abrir uma academia depois. Foi muito aprendizado nesse ponto, mas o ponto principal, que é o que a gente chega agora, em 2010, depois de ter muitas experiências trabalhando, estagiando em Juiz de Fora, eu acabei tendo uma experiência em uma academia aqui em Juiz de Fora, que era a Bodytech, que foi uma das únicas fora do Rio, onde os proprietários eram Bernardinho, Rodrigo Santoro, teve lançamento na Privilégio, foi uma pompa danada assim na época. Eu tive o privilégio de estagiar lá, depois ser contratado lá, com um grupo de professores que era praticamente uma seleção em Juiz de Fora, e entender o que é uma empresa profissional, o que é profissionalismo na hora de você ofertar um produto ou um serviço. E como eu já tinha um mapa do que não fazer de outros lugares, e ali os caras me mostravam o que fazer, e essa empresa veio a não dar certo em Juiz de Fora, por N motivos, que também foram aprendizados, eu falei, cara, não estou me vendo trabalhando mais para os outros, porque elas não vão ter essa visão que eu estou tendo. E ainda trabalhei um pouco mais, me estendi lá, depois surgiram outras academias ali, mas eu, Dudu e Michel, que são os meus sócios fundadores, junto com o Cristiano Bambam, e a gente se entreolhou ali e tivemos o mesmo objetivo, resumindo bem a história. Assim. E aí a gente falou, cara, vamos lançar voo solo. E aí em fevereiro de 2010 a gente abre a Tecnofit na rua Santo Antônio, sem recurso nenhum, todo mundo vendendo o que tinha, que não tinha, tinha acabado de comprar um carro. Eu vendi o carro, fiquei 3 meses com o carro. Virou várias esteiras o carro. Virou várias esteiras. Eu olhava as esteiras e falei, ó, meu polo ali, era um polo ali. E aí, hoje, se eu fosse comprar um bid, né, um Go Green aí, mas e o Michel e o Dudu também, e além disso, a gente pegando um dinheiro no banco, que a gente nunca tinha visto, se endividando, e no Brasil, se não dá certo, você não volta pro zero, você volta pro menos 10, né? E a casa que a mãe do Michel morava virou garantia de pagamento. Então, quer dizer, tinha responsabilidade. Se desse errado, ela ainda perdia a casa dela. Então, assim, era uma Essa é uma mãe que confiou, né? Confiou. E era uma pressão bem significativa ali para a gente começar a empreender sem sermos gestores, sendo apenas educadores físicos com um sonho em mente. Mas foi assim que começou essa confusão. Muito jovens, né? Muito jovens, 2010, nós estamos falando aí de 13 anos, né? Eu te conheci antes você não era dono de academia. Não, eu trabalhava na Arena, que era uma academia, atendi o Thiago, que era colega seu. Amigo, que a gente morava junto quando era estudante. Exatamente. Eu só estudava nessa época, o Thiaguinho que malhava bastante. Malhava. E o Thiago me conheceu ainda como estagiário nessa academia, nem depois que eu vinha me formar. Ô, Rogerinho, eu acho que tudo que você falou, né, de gestão e tudo mais tem um propósito muito maior, né? Primeiro que você ama a sua profissão e tem tudo a ver com o que a gente sempre traz aqui no Plática Talks, que é saúde, bem-estar. E antes da gente até de iniciar a gravação, a gente estava falando quanto que isso impacta, né, a
a relação que as pessoas às vezes buscam a academia por estética e não tem que desvincular a estética de saúde. Porque uma vez que você está buscando a estética, você está exercitando o corpo, junto com ela a mente. E aí fala pra gente, você enquanto educador físico, o que você percebe de mudança nos seus alunos, nos seus clientes lá da academia, pessoas que buscam a atividade física por indicação médica em relação à saúde mental. Várias convidados nossos falaram que iniciaram a atividade física por conta da saúde mental. Eu gostaria de saber se você percebe isso na ponta, você é um gestor e um educador físico muito ativo dentro do seu negócio, né? Sim. É interessante porque o público não é que ele esteja mudando, ele está aumentando. Graças a Deus para o meu negócio ele está aumentando. E o que a gente viveu historicamente, a pandemia, gerou um comportamento acelerado nessa mudança. Tanto na questão do cuidado da mente, quanto na questão de cuidar do corpo, porque a gente viu que na pandemia, quem tinha mais massa muscular, isso não sou eu que estou dizendo, são os trabalhos científicos, tinha maior reserva fisiológica e tinha menos comprometimento e saía mais rápido também quando vinha a ficar comprometido, né? Então, assim, isso assustou muitas pessoas e de lá para cá a mudança é bem notória, assim. Antes disso, o principal comportamento que fazia a pessoa ir para a academia era a dor, que eu brinco, o afastamento da dor. A dor de estar num trânsito e se sentir estressado e escutar na rádio que tinha muitas pessoas que estão morrendo por doença cardiovascular. A dor de levantar cedo, se olhar no espelho e não gostar do que viu. A dor do parceiro reclamar que você não está se cuidando. E aí, obviamente, isso vai primeiro para a estética / saúde, que eu vou explicar porque que eu acho que é a mesma coisa. A dor do médico mesmo te falar, cara, se você não fizer exercício, a sua expectativa de vida vai ser menor, enfim. O afastamento da dor era a condição preponderante para as pessoas procurarem a academia. Pós-pandemia, o que a gente tem observado que ainda é o afastamento da dor, mas essa dor não é mais só estética. As pessoas, elas entenderam um pouco mais o que exercício é remédio, que exercício é saúde, principalmente quando eu falo em prevenção, que no meio a gente fala de profilaxia, né, que é evitar que o problema se instale. Então, o que eu tenho percebido hoje eu imaginei assim, como gestor, entendendo o comportamento do consumidor, que as pessoas iriam para a academia por conta do medo de morrer. E aí eu falei assim, a academia vai lotar de terceira idade rápido, a pessoa vai voltar, é o primeiro a voltar, e não foi o primeiro a voltar. A terceira idade está voltando agora, que a gente chama de melhor idade, pelo medo de tudo que aconteceu. Mas os jovens, que é a minha preocupação, porque a gente vive no mundo uma pandemia de obesidade, uma pandemia de doença cardiovascular, de câncer, né? A gente chama de 4 cavaleiros da morte, vamos dizer assim, que leva a gente a realmente ter problemas. E o exercício previne e atua na terapêutica de todos eles. Os jovens começaram, com acesso à internet, com acesso à informação, a entender que se eles quiserem ter uma vida melhor inclusive que os pais, que os avós, eles deveriam começar a fazer exercício físico. E, obviamente, que o acesso deles à informação e o surgimento de influencers que começaram a falar mais sobre exercício e começaram a falar da importância do exercício, está influenciando diretamente esses jovens a procurar a academia. Então, a gente teve um crescimento exponencial, principalmente ali daquele público de 15 a 24 anos. A academia começou a aumentar muito esse público, que era um desafio. Ainda é pequeno em relação ao que deveria ser, mas a gente já começa a notar essa mudança. Então, isso está acontecendo. A gente percebe que, há um tempo atrás, pensava como o treino, né, atividade física, como você mesmo falou, como remédio. Eu acho que não, tem que pensar como uma prevenção. Na verdade, é uma vacina, né, para você envelhecer bem, né? A gente comentou aqui no episódio passado a questão do câncer, né? O Bruno Laporte falou isso, uma atividade física, você previne 25% a chance de você, uma mulher, desenvolver um câncer de mama. Então, assim, os benefícios são
enormes. Deixou de ser aquela outra frase que comenta muito. Deixou de ser ir para academia para ficar forte, para ficar bonito, né? Na verdade, é para gerar saúde, né? É prevenção, é você sentir bem. Uma pergunta que eu faço, que eu tenho visto falar isso, a questão da hipertrofia muscular, não pensando como estética e ficar forte, está se falando muito como um órgão endócrino que libera algumas substâncias. Como que é isso? Então, isso é interessante porque a hipertrofia sempre esteve ligada à estética, né? Mas o que mais a gente vem entendendo, em termos de exercício e saúde, em termos até do entendimento do corpo, houve uma quebra quando a gente entendeu que o intestino era um órgão endócrino importante, que era o cérebro desconhecido a nível, né, periférico, por conta das diversas substâncias que ele libera e isso ajuda no controle do apetite, podendo, inclusive, na questão da depressão, né? Mas agora tem muita gente já vem dizendo que o maior órgão endócrino que a gente tem são os músculos. E o principal, que esse órgão endócrino, ele é o principal órgão endócrino que libera o que a gente chama de citoquinas ou proteínas anti-inflamatórias. Tudo que você faz no seu dia a dia normalmente te inflama. A poluição te inflama, né? A fumaça do cigarro te inflama, o açúcar te inflama, a farinha pode te inflamar, tudo te inflama. A única coisa assim, que pode te ajudar de maneira sistêmica é a contração muscular, né? De maneira bem orientada. O aumento da massa muscular está diretamente relacionado à liberação dessas miocinas, que são essas proteínas anti-inflamatórias. Então, se você... o câncer está ligado à inflamação, a obesidade está ligada à inflamação, o diabetes está ligado à inflamação, todas essas doenças que eu falei que são os cavaleiros, elas são ligadas à inflamação. E o exercício, principalmente com a contração muscular, na liberação dessas miocinas, estão ligados à anti-inflamação. Então, agora fica cada vez mais óbvio que ter mais músculos, não estou falando de excesso, é o que o Augusto falou, não é buscar ser um fisiculturista, nada disso, porque quando a gente começa a falar de hipertrofia, todo mundo já liga lá na década de 80 e começa a ir para o lado do pump iron, do fisiculturismo. É como se fosse fácil chegar nesse nível, né, gente? Não vou fazer hipertrofia não, que eu vou virar um fisiculturista. Exatamente, que é extremamente difícil ganhar massa muscular, tem que ter uma disciplina incrível. E não uma excelente alimentação. Alimentar, de sono, né? É uma tríade, a gente pode vir a falar sobre isso. Parece até que é fácil. Inclusive as mulheres às vezes falam assim, eu estou com medo de hipertrofiar muito o meu braço. Eu falo assim, se você fosse homem, eu até poderia concordar com você por causa de alguns hormônios que iriam até te facilitar em relação ao fato de você ser mulher. Porém, nem os homens conseguem essa hipertrofia que você está falando. Então, fique tranquilo que não vai ter esse problema. O problema vai ser não ganhar a massa muscular. Você está falando da inflamação e tal, o quanto que malhar, o quanto que se alimentar bem, diminui o risco de morte. Agora, trazendo para a nossa realidade das cirurgias, a gente orienta muito as pacientes a ter um estilo de vida saudável, pelo menos algum tempo antes da cirurgia, com o objetivo de trazer segurança para o procedimento. Então, nosso pilar número 1, que é segurança. Então, como que você vê isso? Isso é real? Fazer atividade física para alguém que quer operar. Por exemplo, a Laurinha vai operar daqui 2 meses. Ajuda a fazer musculação e se alimentar bem antes? Isso minimiza os riscos? Eu acho que o exercício físico orientado, ele tanto ajuda antes quanto ajuda depois. O tempo, quanto antes, melhor, né? Você perguntou de 2 meses. As adaptações crônicas ao exercício físico, elas têm esse nome de crônicas porque elas precisam de um time de regulação no corpo como tudo. Mas, mesmo assim, se você pegar uma pessoa que não faz e que fez os 2 meses bem orientado, vai dar muita diferença. Em alguns pontos específicos. Por exemplo, vamos falar do pré. A pessoa tem um controle melhor do peso, ela fortalece a área próxima à área que vai provavelmente sofrer o corte da cirurgia. Isso aumenta a irrigação daquela região, favorecendo, inclusive, no pós, a recuperação dessa região.
né? A gente fala do controle do peso corporal no pré e dessa anti-inflamação. Você já vai para uma cirurgia muito mais anti-inflamado do que você iria se você não estivesse fazendo nada. E com uma reserva fisiológica maior para ter uma resposta cicatricial melhor no pós-cirurgia. Então, no pós, o retorno depende da liberação de vocês, do médico. Mas quando você começa a já mobilizar mais rápido, você já vai pegar toda aquela circulação no entorno do procedimento e vai começar por ter uma irrigação melhor, melhorar a cicatrização, evitar processos de fibrose que a gente sabe que podem acontecer, acelerar a mobilidade daquela região, porque o processo cicatricial pode modificar determinadas rigidezes de alguns tecidos e pode modificar alguns padrões de movimento sem você saber. E aí dores também podem surgir no pós-cirúrgico, derivados disso, e aí você evita isso também. Tentando resumir, traduzir para as pessoas, é menos risco de infecção, de trombose, de abrir um ponto, você está menos inflamado, então menos mancha na pele, recupera mais rápido. A gente que trabalha com isso hoje em dia, né? As pessoas têm que recuperar mais rápido. Então, todos os riscos diminuem com a prática do exercício físico e principalmente da musculação, né? A musculação. O músculo é uma das coisas que mais vai gerar gasto calórico, né? Gasto energético. A gordura a gente sabe que é muito inflamatória também. Então, a gente fala nas consultas, poxa, você precisa fazer atividade física. Não é para perder peso, muitas vezes, mas é para minimizar os riscos. A atividade física relacionada à nossa prática diária, cirurgia plástica. Em resumo, que eu considero, primeiro, você chega com o seu melhor condicionamento físico e mental para uma cirurgia plástica. Perfeito. Uma recuperação pós-operatória imediata bem menor. Inflama menos, inflamando menos, dói menos. Inflamando menos, tem menos abertura de pontinhos, algumas intercorrências que podem acontecer. E o terceiro, o resultado é outro. E começou a treinar antes, o resultado depois, se você continuar treinando, você já tem o hábito de treinar antes, é muito melhor. E o resultado de qualquer cirurgia passa por 3 coisas na minha cabeça, sendo bem simplista. Qualidade do cirurgião, que a gente faz ali, a gente faz com cuidado, com bons materiais, e isso, pelo menos entre nós, a gente usa os melhores materiais disponíveis e com o maior carinho possível. Segundo ponto, o cuidado da paciente. Então, a paciente respeitar o pós-operatório, fazer o que a gente orienta. E o terceiro ponto, até então é muito desconhecido, todo mundo fala, é genética. Muitas vezes não é só a genética, é a alimentação, a atividade física. Então, tem um mundo de coisas que você pode fazer para melhorar o seu... E para não falar que a gente está puxando sardinha para cirurgia plástica, para poder treinar, né, e tudo mais, né, vendendo o próprio peixe, a gente teve recentemente um acontecimento do atropelamento do Kaique Brito, que foi de repercussão nacional, e vários médicos foram para as redes sociais falar que ele está vivo e saiu andando do hospital porque ele tinha reserva de músculo, fala? Reserva muscular? Eles estão jogando isso para reserva fisiológica, mas é uma reserva muscular. Da musculação que ele conseguiu essa reserva. E assim, o que seria um milagre, na verdade, foi dito que a musculação fez com que ele saísse andando do hospital. Então, assim, a saúde realmente que a musculação traz, a gente fica falando da plástica, porque fica pensando que a gente só tá na estética, né? Não, vai muito além. É pra tudo que vai fazer a musculação. Eu não sou fã de musculação, mas vou, tá, gente? Vou, malho, e eu percebo a diferença que faz no dia a dia. Eu treino com o Rogerinho tem quanto tempo? Nossa, Thiago, você me apertou. Sei lá, desde os 16 anos. Vamos falar aí. 16 anos? Que você... 19. Não parece que eu treino, mas eu treino. Pra você ver, gente, que hipertrofia não é tão fácil. Não é fácil. Ou o meu problema é o personal. Mas assim, eu treino há 19 anos. E ainda assim eu não gosto de treinar. Eu vou treinar até hoje porque eu preciso treinar. Eu já entendi. E hoje já é um hábito meu.
eu vou ver a rotina. Então aquele momento que fala assim, daqui a pouquinho você vai gostar. Não aconteceu. Não, comigo não. Eu prefiro estar em casa, jogar videogame, ou jogar bola, jogar tênis. Mas eu entendo a importância disso. E o Rogerinho sabe muito bem isso daí, né? Também eu não gosto, né? Não, Augusto menos ainda, né, Augusto? Eu não gosto. Mas eu sinto, no meu dia a dia, no meu trabalho, para brincar com o Felipe, eu sinto os benefícios da malhação. Por isso que eu vou. E para operar, porque eles fazem muita força durante a cirurgia, tá, gente? Eles saem pingando da cirurgia, né? Assim, o condicionamento físico para uma cirurgia, a gente é um atleta de centro cirúrgico mesmo, fica 6 horas. 6 horas. Atendimento, atleta de centro cirúrgico, gostei disso. De posturas, assim, né? Então, é verdade, posturas que tem que ser isométricas, que a gente chama, que você tem que ficar na mesma posição, e aí, muito tempo na mesma posição, a gente sabe que pode te gerar vícios posturais, que vão gerar dor, que vão gerar perda de função. Então, realmente, é um atleta da cirurgia, vamos dizer assim. E eu estou fazendo a minha poupança para velhice. É impressionante como que isso está aumentando. Caso do Kaique Brito, casos pós-Covid, né? Então, a ciência, em termos da educação física, nos últimos 10 a 15 anos, ela produziu mais do que as ciências médicas, para você ter uma ideia. A evolução que a gente teve em termos de ciência nessa área, no desenvolvimento. Então, todos os anos, a gente começa a entender mais micromolecularmente o que acontece derivado do exercício físico regular. E é uma área extremamente extensa, porque você não tem que fazer só musculação, a gente está falando da musculação, mas você deve fazer exercícios que a gente chama de cardiovasculares também, né? E tudo isso tem uma importância. Você deve fazer exercícios funcionais, você deve fazer exercícios de mobilidade, né? Porque você tem que preservar a mobilidade articular. Tudo isso é para levar o quê? A longevidade. Todo mundo aqui quer viver mais. E bem. Só que viver mais sem a presença de doença, né? E que é o viver bem, sem os efeitos deletérios da perda de função. Não adianta eu viver a expectativa de vida de hoje, 74, vou jogá-la para 84, 10 anos a mais, se esses últimos 10 anos foi em cima de uma cama, foi com perda de função, com perda de autonomia, que é o que acontece muitas vezes, né? Eu quero viver os 84 como se eu tivesse 60, 64. A longevidade hoje sempre se fala buscando ser 20 anos metabolicamente mais jovem do que, na verdade, a sua idade cronológica ela está batendo ali na porta. Então, todo mundo vai buscar isso. Como buscar isso? Os estudos começam a entender, buscar os centenários. Porque você imagina a complexidade que seria fazer um estudo pegando um grupo de pessoas e estudando ela até elas fazerem 100 anos. Né? Primeiro que nem todo mundo ia chegar lá. Segundo, você ter um ambiente controlado, é impossível. Então, como que se faz? Observação. Pega quem vive até 100 anos e começa a entender o que essas pessoas têm em comum. Quais genes elas apresentam, quais modificações genéticas, quais hábitos elas apresentam. Isso está sendo estudado cada vez mais. E um fator que é preponderante dentro disso, e que vários livros, vários trabalhos científicos vêm demonstrando, existe uma tríade, né, que é exercício, alimentação e sono, que é fundamental para se alcançar isso. E o exercício, antes ele era subjugado a segundo, terceiro lugar de importância nessa tríade. Hoje ele já veio para primeiro. O sono também é fundamental. E a alimentação. Eles adicionaram um quarto, que é cuidar da saúde mental. Que o exercício, como o Augusto mesmo disse, a preparação mental para uma cirurgia. O exercício, ele te ajuda, porque lembra que eu falei das liberações endócrinas do exercício? Então, essas liberações endócrinas também trabalham a nível central, melhorando o perfil das endorfinas, das serotoninas, das dopaminas. Esse eixo neuroendócrino fica melhor e você fica menos suscetível a ter pensamentos negativos, pensamentos depressivos, que vão influenciar diretamente em encarar a cirurgia com positividade e no pós em recuperar mais rápido. Então, o que o exercício traz para a vida das pessoas está sendo chamado de polipílula.
Por isso que eu brinquei do remédio. Por quê? Vamos lá. Existem pílulas que fazem você melhorar a função cardiovascular, certo? O exercício faz isso melhor do que qualquer pílula. Existem pílulas que fazem você melhorar a função cerebral, estimulando neurogênese, né? O exercício faz isso melhor do que qualquer pílula. Existem pílulas que fazem você facilitar o ganho de massa muscular, né? Inclusive com hormônios. O exercício é fator preponderante para que você chegue lá. Existem pílulas que fazem você melhorar a captação periférica de glicose. O exercício faz isso independente de qualquer pílula. Então eu posso ficar aqui o dia inteiro listando esses benefícios e no exercício que você faz 40 minutos, 1 hora por dia, você vai conseguir tomar todas essas pílulas juntas. Por isso que a gente brinca que é remédio. E o melhor, sabe qual é o efeito colateral? Nenhum. Não tem. Tem se você não procurar um profissional habilitado. Tem se você não procurar uma pessoa correta. Tem se você quiser fazer porque você viu um youtuber fazendo, que tem acontecido muito, que é uma preocupação de todo o crescimento. Mas a gente tem hoje um crescimento também de profissionais de educação física que estão indo para a rede social para dar qualidade de informação, para que você não seja mal orientado também. Então, o crescimento é proporcional à descoberta da ciência. Então, a gente vive hoje uma área de transição que eu falo. Finalmente eu vejo a minha profissão, que eu tanto amo, ser valorizada em termos do que ela pode entregar em transformação para a sociedade, que foi um dos motivos de eu ter começado um negócio em educação física com academia lá atrás, há 14 anos atrás.